E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Service Sinal Dicas. Eu sou o Thiago Félix e a dica de hoje é sobre UI Policies. O que são UI Policies? São pequenas regras de usabilidade que você pode aplicar aos campos de uma tabela, né, aos campos de um formulário e também às listas relacionadas, certo? Então, como são regras de usabilidade, você pode fazer o seguinte, por exemplo, você pode deixar um campo como visível ou oculto, você pode deixar ele obrigatório ou não, você pode deixar ele como somente leitura ou não, certo? E também com listas relacionadas você pode deixar elas visíveis ou não. E como é que a gente faz uma UI Policy? Tem três formas da gente acessar as UI Policies. Eu vou mostrar as três e vou mostrar as duas que eu prefiro porque a outra tem um pequeno revés, certo? Então vamos lá. A primeira é essa que tem um pequeno revés. Você pode vir aqui no menu global do sistema, digitar UI Policies. Nós vemos aqui, ó, System UI, UI Policies. Por que essa forma não é melhor? Porque você vai abrir a tabela de UI Policies e ele vai mostrar todas as UI Policies do sistema, sem nenhum filtro. Se você quiser acessar alguma UI Policy para uma tabela mais específica, você tem que sair procurando e tudo mais. Se você clicar em New, você também vai ter que selecionar a tabela específica que você quer criar em UI Policy. Então tem formas mais fáceis, né, mais diretas da gente fazer isso, certo? Então vou mostrar aqui. Vou usar como base a nossa tabela de incidente. Mostrar todos aqui, vou mostrar meus incidentes. Nessa visão de lista, nós temos a opção de clicar aqui em qualquer coluna nos três pontinhos. E aí, vamos em Configure UI Policies. Se eu clicar, você vai ver que ele me direciona para a mesma tabela, mas agora ele está com um filtro mostrando as UI Policies relacionadas à tabela de incidente, certo? E a terceira forma é eu já dentro de um formulário, vou abrir aqui um formulário de incidente. Dentro do formulário, eu posso clicar com o botão direito aqui no cabeçalho do formulário, Configure UI Policies. E aí ele vai me levar para a mesma tabela aqui com os filtros, certo? Vou voltar aqui para o meu registro de incidentes só para mostrar a UI Policy que a gente vai fazer. Eu tenho o meu campo categoria e o meu campo subcategoria. Esses são campos relacionados, né? O campo subcategoria é dependente do campo categoria. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre dependência de campos, só olhar aí no card que tem um link para um vídeo aqui no canal sobre isso, beleza? Então vamos lá. Para fins estéticos e para deixar mais clean, para deixar mais iterativo com o usuário, eu queria que esse campo subcategoria tivesse oculto toda vez enquanto o campo categoria não está selecionado. Então, quando aqui tivesse none, eu queria que esse campo não aparecesse, certo? E também, eu acho que faz sentido que, quando a categoria está selecionada, como a subcategoria é relacionada, eu também queria que esse campo se tornasse obrigatório. Então, esse campo precisa aparecer e aparecer como obrigatório quando o campo categoria estiver preenchido. Ok? Então, vamos lá. Vamos criar nossa UI Policy. Configure, UI Policies. Vou clicar em New. E aí, quando eu venho por aqui, ele já coloca a tabela que eu quero fazer a UI Policy. Vou botar aqui como nome, ocultar, exibir, subcategoria. A UI Policy, o formulário de UI Policy, ele não tem o campo name. Então o nome dele está realmente aqui no Short Description. Só para vocês saberem essa curiosidade aqui. Nós temos aqui essa aba When to Apply, que é quando nós vamos aplicar a nossa UI Policy. E aí a gente pode definir as condições. Então, eu vou colocar aqui quando o campo categoria for none, né, quando ele for vazio, ou então posso selecionar quando ele não for vazio, tanto faz, certo? Vou deixar quando ele não for vazio, e aí ele vai executar a UI Policy. Nós temos aqui algumas opções também, certo? Global é quando a gente tiver selecionado isso. Essa UI Policy vai ser aplicada para todas as views do formulário, né?
O formulário ele pode ter várias visualizações de acordo com o perfil de quem está utilizando. Então, pode ter uma visualização padrão, pode ter uma visualização para quem tem alguma role específica. Então, se a gente deixar ativado esse global, ele vai aplicar o UI Policy para todas as visualizações do formulário. Se a gente tirar, a gente pode selecionar as views específicas que a gente vai aplicar a ela. Onload, se ele vai aplicar a UI Policy assim que carregar o formulário, certo? Reverse if false. Ele vai, se isso aqui tiver selecionado, quando a condição não for atendida, ele vai fazer o comportamento oposto. Então, se você marcou algo para ser exibido, quando a condição não for atendida, ele vai realizar uma ação para ocultar o campo, certo? Se a gente deixar isso aqui desativado, se a gente mudar a condição, por exemplo, aqui, se a gente mudar a circunstância do formulário, ele pode não voltar para a condição anterior. Ele pode simplesmente manter do jeito que está lá, certo? E inherit é se, quando uma tabela for criada estendendo a tabela que a gente está usando, no caso o incidente, se essa tabela vai poder herdar a UI Policy. E ele vem desativado por padrão, eu vou deixar assim. A gente também tem uma aba de script, que é uma aba mais avançada, né? Se a gente selecionar aqui o Run Scripts, a gente pode colocar código para fazer uma UI Policy mais complexa também. No momento a gente não vai usar isso aqui. Então eu defini a minha condição. Quando a categoria não for vazio, eu vou querer exibir e deixar o campo obrigatório, certo? Então eu vou salvar aqui. E quando eu salvar, ele vai me dar a opção de criar UI Policy Actions, que são relacionadas aos campos, são ações relacionadas aos campos, e UI Policy Related List Actions, que são ações relacionadas às listas relacionadas, certo? A gente vai aqui mexer com o campo, então UI Policy Actions. Vou criar uma nova. Aqui vai abrir esse formuláriozinho, e aí já está selecionada a tabela de incidente. Aqui eu posso selecionar o campo, então vai ser o meu campo subcategoria. Subcategory. E aqui eu tenho as opções do que eu posso fazer com esse campo. Eu posso tornar mandatório, né, obrigatório. Posso tornar visível, deixar read only. E esse botãozinho aqui de Clear the Field Value é que ele vai limpar o valor do campo. Se o campo já estiver preenchido com algum campo, se isso aqui estiver ativado, ele vai limpar, né? Vai botar no estado padrão, que é o zerado, o none no caso. Dentre as opções eu posso ignorar, né? Deixar o campo do jeito que está. Eu posso deixar como true, posso deixar como false. No caso aqui, eu quero deixar ele obrigatório e quero deixar ele visível, certo? O read only eu vou deixar ele do jeito que está. Se o campo já tiver de read only, ele vai manter read only. Se o campo não tiver, ele vai deixar sem ser read only mesmo, certo? Então fiz aqui, vou dar um submit na minha UI Policy Action e pronto, está criada a minha UI Policy. Vou voltar aqui para o meu incidente. E você percebe que agora o campo subcategoria ele já está obrigatório e já está visível. Isso porque a categoria está selecionada. Se eu colocar aqui em None, o campo vai sumir, certo? E ele também não vai ser mais obrigatório. Se eu deixasse aquela caixinha do reverse if false desmarcada, certo? Ele ia abrir o formulário assim, mas quando eu selecionasse o None, ele ia manter aqui embaixo, porque ele não ia reverter a ação. Por isso que eu deixei ela marcada, porque a gente quer reverter a ação, sempre quando voltar para None. Então é isso aí, pessoal. A gente fez uma UI Policy. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, de ativar o sininho, de se inscrever e de deixar o seu comentário com alguma sugestão, dizendo o que achou. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima. Valeu!